Abra sua Bíblia em Juízes, no livro de Juízes, é o Antigo Testamento. Capítulo 6, versos 22 a 24. Não sei se você gosta de ler o Antigo Testamento, se você prefere o Novo. Tem gente que prefere o Novo, né? Do Antigo Testamento, às vezes tem um pouco mais de contato com o livro de Salmos, né? Provérbios, talvez. Mas a história do povo de Deus é extremamente importante para nos ensinar todo o processo, onde o Criador nos criou o homem para cumprir o propósito de glorificar a Deus, de ser um instrumento através do qual o Deus, o Criador, seria então conhecido. E enquanto conhecido, ser adorado, não apenas por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. E por causa do pecado, o homem então acabou se metendo em muitas enrascadas, seguindo então o seu próprio desejo, o seu próprio coração. E aí então dá-se início a todo o processo de resgate desse ser humano caído, carente do auxílio de Deus, para que ele pudesse vir então a desfrutar daquilo que Deus havia preparado para ele. Como eu disse, por conta das decisões equivocadas que o homem tomou, ele então passa a sofrer. Nós vemos desde o início também ali, quando aconteceu a queda, já alguns juízos sendo estabelecidos, tanto para o homem que precisaria então trabalhar, iria ser sustentado, alimentado pelo suor, né? Iria ter que trabalhar arando a terra para que dela pudesse ter ali o seu sustento. A mulher então teria dores de parto, né? E nós vemos que todo o sofrimento que nós temos hoje vem das decisões equivocadas que tomamos a partir do nosso pai, Adão, né? Nosso primeiro pai, né? Nós temos depois chamado Jesus Cristo, que na verdade ele é chamado de segundo Adão. Enquanto o primeiro, nas suas responsabilidades, ele fracassou, na sua missão ele fracassou. O segundo Adão vem para ser vitorioso, e a partir da sua vitória, da sua obediência até a morte e morte de cruz, nós também somos não apenas vitoriosos, mas somos mais do que vencedores. Mas nós vamos falar nessa noite sobre a questão da paz. O livro de Juízes apresenta um tempo na história do povo de Deus, onde o povo de Deus sofria a opressão de outros povos, sofria por conta das suas decisões equivocadas, sofria porque acabava se esquecendo de Deus, só se lembrava de Deus quando a situação se encontrava desfavorável. Aí clamava-se então a Deus por socorro, e pela graça e misericórdia do Senhor, Deus então providenciava um libertador, um agente, um instrumento de libertação para poder mostrar ao povo que Deus estava ali presente. Claro que não se agradava das decisões que o povo estava então tomando, mas que esperava a partir da providência que ele estava dando, da libertação, da opressão dos outros povos, o povo viesse a se voltar para Deus, pudesse então reconhecer que não haveria outro caminho que não se colocar em adoração, obediência e fidelidade exclusiva a Deus. Vamos, portanto, à leitura do texto, Juízes capítulo 6, verso 22 a 24, e vamos, portanto, falar sobre paz, e discutirmos algumas questões que são importantes sobre esse tema tão importante, tão presente, tão necessário, para que venhamos a falar sobre paz.
Diz assim a palavra do Senhor: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Amém? Como eu disse, irmãos, talvez não tenha um tema que tenha mais necessidade da gente trazer a discussão nos dias atuais que paz. Talvez você tenha e esteja acompanhando os noticiários ainda sobre a guerra em Israel, na chamada Terra Santa. Ainda vemos um contexto, um ambiente, um quadro que não temos ainda a expectativa de que isso vá se encerrar o quanto antes. Não sei quanto a você, mas a gente ora para que isso se encerre o quanto antes. Muitas pessoas estão sofrendo, famílias continuam a perder entes queridos, familiares, e a guerra continua, e nós precisamos orar por Israel, para que haja paz em Israel, para que Israel reconheça que Jesus Cristo é de fato o Messias. O Messias esteve entre eles há muitos anos, há mais de 2000 anos atrás, e como diz o evangelista João, enquanto o Messias estava entre eles, o povo para o qual ele veio não reconheceu ele como sendo o Messias. Mas nós percebemos, queridos, quanto a esse tema, paz, a começar então, de forma interna, nos corações afligidos, almas que na verdade clamam por um descanso, mas também vemos até uma paz, a necessidade de uma paz externa, uma paz que vai alcançando também ali os nossos relacionamentos afetivos, os nossos relacionamentos familiares, profissionais. Nós vemos que há essa necessidade também de paz se estendendo no nosso país, no nosso mundo, na verdade nem tão distante, na nossa própria região. Quantas e quantas pessoas ao nosso entorno, ao nosso derredor, no nosso bairro, estão vivendo em pé de guerra, nas suas próprias vidas, com as suas lutas pessoais, com os seus vícios, pessoas lutando entre famílias, famílias sendo ali de alguma forma destruídas, separadas nas relações. Marido não fala com esposa, esposa não fala com o marido, os filhos não falam com os pais, pais não falam com os filhos. Então há de fato uma necessidade de que a paz possa se fazer presente. Irmãos, tentem se desligar ali de fora. Nós já sabíamos que essas buzinas iriam de alguma forma atrapalhar o culto, mas que nós tenhamos toda a atenção aqui. Portanto, irmãos, nós vemos que há uma guerra instaurada na humanidade, como já falamos aqui, desde os primórdios. E a paz, na verdade, ela só vai poder ser plenamente desfrutada quando Deus governar plenamente a vida do ser humano. Então, a pergunta que nós fazemos de forma introdutória é se Deus tem reinado na sua vida. Se Deus tem ou não tem sido a paz quando há guerras na sua própria vida e dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, onde quer que você esteja. Qual é o papel que Deus exerce na sua vida para trazer ao seu coração a paz que excede todo o entendimento? Dentro do contexto de Juízes, nós vemos um ciclo de falhas. E esse ciclo de falhas, nós podemos perceber no capítulo 21 de Juízes, no verso 20,
uma informação importante, dizendo que naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um faz o que acha certo. Irmãos, esse versículo, será que a gente, olhando para os dias de hoje, não é um versículo que cabe para a realidade que nós temos vivenciado? Cada um faz o que dá na telha. Eu acho que é assim que eu vou ser feliz, é assim que eu acho que eu vou gozar de plena paz, de felicidade. Ninguém, nenhuma instituição, nenhuma autoridade religiosa pode me dizer como eu devo agir para poder, de alguma forma, desfrutar de paz ou ser feliz. Então, nós temos um texto que é extremamente atual, que descreve, que apresenta um diagnóstico da nossa sociedade e um diagnóstico da humanidade, do ser humano que continua desejando viver a sua vida à parte de Deus. Só busca a Deus quando as coisas complicam, quando a situação está completamente diferente, extremamente dura para ele, difícil dele resolver. Aí então ele clama a Deus, ele se lembra de Deus, ele vai na igreja, ele começa a orar, ele tem um contato com as Sagradas Escrituras, ele busca conselhos. Esse é o ser humano, que só se lembra de Deus quando todos os seus recursos se esgotam. Esse é o ciclo de falha. Olhando para essa realidade, não há como nós não observarmos a pessoa de Deus no trato com o seu povo, no que diz respeito ao tratamento disciplinar do seu povo. Tem muita gente, muitas pessoas que não aceitam a disciplina de Deus, que não entendem a necessidade da disciplina e da correção de Deus. Ficam emburrados, acham que de repente, quando Deus está disciplinando, que a gente começa a sentir a mão pesada de Deus, aí não pode ser Deus, é o diabo. Já ouviu isso? Senhor, olha só o que o diabo está fazendo com a minha vida, nada está dando certo, olha só o meu sofrimento. Aí só falta Deus. Fala assim: meu querido, não é o diabo, não coloca esse peso sobre ele, sou eu que estou fazendo isso. É para ver se você pode, se você abre os olhos, se você consegue ter essa sensibilidade para perceber a sua própria condição, voltar os seus olhos para os céus, destampar os seus ouvidos e ouvir a minha voz. Portanto, há maneiras de Deus disciplinar o seu povo. E nesse texto, e nesse contexto, Deus envia povos para oprimir o povo de Deus. Qual é o objetivo? Fazer com que o povo seja reconduzido à presença de Deus. E como nós falamos, a questão do ciclo de falhas, Deus envia os seus libertadores, Deus providencia uma válvula de escape, alivia o sofrimento, mas o povo continua se esquecendo de Deus. Chora, clama, Deus abençoa, providencia a libertação, o povo vive um período de bonança, de comunhão, tudo está bem, mas logo, depois de um tempo, se esquece de Deus. E esse ciclo continua. Portanto, queridos, as guerras e a ausência de paz nada mais são do que reflexos dessa deficiência em relação ao governo soberano de Deus nas nossas vidas. Por que sofremos? Por que vivenciamos situações de guerras? Porque o povo se esquece de que Deus precisa reinar e
governar de forma soberana nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre a questão da soberania, nós estamos falando sobre essa confiança total em Deus. Deus é soberano, tudo o que acontece, acontece porque Ele permite, nada foge do seu plano soberano, e nós vivemos debaixo da autoridade de Deus, em total confiança de que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito de nos levar, de nos encaminhar à presença de Deus, para que a gente dependa de Deus, para que a gente reflita sobre a maneira como estamos vivendo o nosso relacionamento com Deus. Portanto, há essa situação em relação ao povo de Deus que deseja viver em autonomia, à parte de Deus. Creem em Deus, quando a situação complica, clamam a Deus, mas não dependem completamente de Deus e desejam viver a sua vida em autonomia. Eu sei, Deus, o que é melhor para mim. Eu vou seguir por esse caminho e não o caminho que o Senhor tem preparado para mim. Lembra do texto que diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, excelentes, mas que no final levam para onde? Para a morte. Isso mostra essa realidade de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Lembra no contexto de Jonas, quando Deus então fala para o profeta ir até a cidade de Nínive, pregar contra ela, para que ela não fosse subvertida, não fosse condenada, e aí no final de tudo, não é, quando Jonas está questionando Deus, por Deus ter salvo a cidade de Nínive, quando eles se arrependeram, e Deus, no diálogo com o profeta, ele fala: Jonas, como é que eu não vou manifestar a minha misericórdia para um povo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Se o povo se arrepende, como é que eu não vou providenciar a salvação? Essa é a realidade nossa, que não sabemos discernir caminhos e permanecermos nesse caminho. Tiago capítulo 4, versos de 1 a 4, fala justamente sobre essa proposta de uma vida que é marcada por autonomia, que vai correr então o risco de desencadear uma grande guerra interna e externa, na nossa vida e nas nossas relações. Por que que há tantas pessoas se degladiando? Porque uma pessoa se volta contra a outra, para querer o mal, para intentar o mal contra outra pessoa. Tiago responde: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça o quê? Inimigo de Deus. Escolhas. Da onde vem o sofrimento? Por que há tantas guerras? Da onde elas vêm? Vêm de nós. Por que elas acontecem? Por causa do pecado, que domina sobre as nossas vidas. A gente tenta impor a nossa própria vontade. Se não for do nosso jeito, não brinco mais. Sabe aquele, no futebol, o dono da bola, que quando não dão a oportunidade para ele jogar, ele sempre quer jogar mais, ele quer então ser o primeiro a ser escolhido,
e simplesmente quando deixam ele de lado, não tocam a bola para ele, reclamam muito dele, o que ele faz? Pega a bola, coloca debaixo do braço e vai embora. É assim que acontece. Birrento. Não tem conversa. E nós somos exatamente assim. As guerras vêm do nosso coração insubmisso a um Deus soberano que governa, que reina, o Deus da paz. Nós estamos falando sobre o Deus que é paz, que nos concede a paz necessária para que nós venhamos a desfrutar de uma vida plena, feliz, tranquila. Mas como a paz então pode ser de fato estabelecida e desfrutada em nosso redor, se há essa guerra, essa batalha sendo travada dentro de nós? Rebeldia, infidelidade, desobediência, insubmissão, pecados que não são confessados e abandonados. Como é que nós queremos desfrutar de paz se a gente não resolve questões pessoais no nosso relacionamento com Deus? Porque a gente cobra, não cobra? Por que o ambiente onde eu estou está desse jeito? Mas pouco avaliamos como está o nosso coração, como estão as situações, as questões dentro de nós que nós não conseguimos resolver. Então não tem como a gente se deparar com um texto como esse e não sermos conduzidos a reavaliações necessárias sobre o nosso próprio coração. Como está o seu? O que você faz diante de uma situação que você percebe e você sabe que não está legal? Será que você faz vista grossa? Será que você faz de conta que isso não está ali, que isso não é importante, que não é necessário você resolver essas questões para desfrutar de paz? Qual a importância da paz para você? Você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem? Se há uma guerra, uma batalha sendo travada no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas conversas consigo mesmo. Como você lida com isso? Como eu falei, queridos, há dois elementos tratativos de Deus, porque Deus deseja se fazer presente para poder resolver questões que são necessárias nas nossas vidas, que é a disciplina corretiva e a administração da graça restauradora. A disciplina corretiva, nós sabemos, como foi com o povo de Deus. O povo começa a se desviar do propósito que Deus estabeleceu. O povo começa a flertar com outros deuses, isso é infidelidade, isso é tratado como adultério espiritual. E aí como que Deus trabalha com o seu povo? Chama um outro povo. Permite que esse povo venha e seja a disciplina, para fazer com que o povo reflita, pense como está vivendo a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Já parou para pensar numa situação como essa? Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou sendo perseguido? E aí só falta Deus dizer para você, meu querido, eu estou mandando essa pessoa para perto de você, para atazanar a sua vida, para tentar ver se você abre o seu olho, para ver se você não apenas olha para ela, ou que está por trás dela, tentando achar, de repente, que possa ser das forças malignas, não que isso não possa acontecer, mas eu estou permitindo que essa pessoa seja instrumento, para que você possa voltar para mim. É claro que ela está sendo manipulada pelo diabo, porque uma pessoa que não tem
o controle do Espírito Santo sobre a sua vida, que não é guiado pelo Espírito Santo, ela pertence ao diabo, e o diabo a manipula como quer. É como se fosse uma marionete. Mas isso não quer dizer que Deus não possa usar essa pessoa, que está sendo usada também pelo diabo para cumprir os seus planos eternos. Então Deus manda para disciplinar. Essa é a disciplina corretiva, para que o povo se arrependa. Mas também vemos na história, no texto, a graça libertadora. Deus não é apenas um pai que disciplina, mas é também um pai que ama enquanto disciplina e que providencia o escape, a graça, o favor imerecido. Então o povo clama a Deus por misericórdia, enquanto está sendo oprimido pelo inimigo. Deus levanta um Salvador. Não é assim que foi com Jesus Cristo? Deus enviou Jesus Cristo para trazer liberdade, libertação aos cativos. Aqueles que estão clamando por liberdade, por paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Então Deus usa esses libertadores, esses juízes, como instrumentos de libertação, para se revelar como um Deus que, mesmo quando o povo erra, quando o povo se desvia, Deus ainda continua sendo misericordioso para com seu povo. Mas até quando? Até quando Ele quiser. Pode chegar um momento em que não haverá mais conserto. Um povo obstinado. Conhece alguém assim? Povo que não quer mudar. Obstinação, cegueira, surdez espiritual, coração insensível, endurecido. Deus fala, Deus mostra as coisas, mas o povo não quer saber de Deus. Não ouve os conselhos. Se esquece da lei do Senhor. Se esquece das inúmeras vezes que Deus se manifestou abençoador para ele. Porque é assim que foi na história. Quantas e quantas vezes Deus providenciou recursos para suprir as necessidades do seu povo. E o povo sempre foi um povo ingrato. Mas vai chegar uma hora em que não tem mais retorno. Graça libertadora. O caos que é e está, portanto, estabelecido em nós e no nosso meio, não é, lembre-se disso, não é um fator isolado, ou meramente um acidente de percurso, mas é o cumprimento profético devido à permanência no pecado. Enquanto o povo permanece endurecido, há uma profecia justamente que se ajusta dentro desse perfil de pessoa impenitente. Deuteronômio 7, 10 e 11, Juízes 23, 16. Deuteronômio 7, versículo 10 e 11. Não existe acaso. Você acredita no acaso? Sabe aquela música? O acaso vai. Não existe. Tem gente que sabe aí, ó. Não existe. Tudo acontece por um objetivo, um propósito. Diz assim, mas aqueles que o desprezam. Olha aqui nessa versão. Todavia, aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, e ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Verso 11. Obedeçam, pois, aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que hoje dou a vocês. Juízes 23, 16. Juízes 23. Não tem? 23 não?
Eu nunca fiz isso, irmão. Sempre acerto as referências que eu anoto aqui. Deixa eu ler para vocês, irmãos. Diz assim: se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. E vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Isso aqui é Bíblia, tá? Não estou citando isso da minha cabeça. Só errei a referência. Mas depois, se os irmãos acharem por aí, ou é 23, ou é 13, tenta ver, tenta achar aí. O que isso aqui quer dizer? Deus já havia dito que se eles desobedecessem, eles seriam punidos. A questão é, quando a gente sabe, ou recebemos então de Deus, a palavra dizendo, olha, não faça isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão pagar caro por isso. Será que a gente dá ouvidos? A gente acha que aquela promessa é de fato algo que vai se cumprir, ou a gente acha que está tudo no campo das ideias? Não é assim que acontece. Filho, olha, você obedeça, faça isso, se não fizer, castigo. O que acontece? Não se lembra. Parece que a gente nem falou nada. É isso que acontece com o povo de Deus. Lá em Deuteronômio, falando acerca do povo que precisaria obedecer a Deus. Em Juízes, tudo aconteceu, por quê? Porque o povo se esqueceu de Deus. Passaram a cultuar outros deuses, a se inclinar diante deles, ou seja, prestar culto a deuses falsos, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. De que forma? Enviando outros povos para oprimi-los, para tirar deles absolutamente tudo o que eles tinham. E aqui é uma situação envolvendo toda a parte de alimentação. O povo plantava, vinha outro povo e destruía tudo, levava tudo. Como é que o povo vai sobreviver se não tem um alimento? Parou para pensar nisso? É a mão de Deus pesando sobre um povo que se esqueceu das ordenanças, dos mandamentos, da palavra do Senhor. Lembra de uma frase? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. E a principal evidência da burrice é tentar obter resultados diferentes, fazendo exatamente as mesmas coisas do mesmo jeito. Sabe, tentar ter resultado diferente fazendo a coisa do mesmo jeito? Quando é que nós vamos aprender com os nossos erros? Quando é que nós vamos olhar para as Escrituras, para as promessas de Deus, para os conselhos de Deus, e tomarmos isso como uma realidade, algo extremamente importante para nós, para que a gente desfrute de paz? E a pergunta aqui é, irmão, você realmente deseja paz na sua vida? Qual é a importância da paz para você? Você quer desfrutar de paz? E a pergunta é, por que a gente não obedece? Quais são as dificuldades que nós encontramos para colocarmos em prática a palavra do Senhor? Quando Deus diz, não faça isso, a gente vai e faz. Não vá por esse lugar, a gente vai exatamente por aquele lugar. Não mexa nisso, não olhe para aquilo, a gente exatamente faz com tudo absolutamente contrário ao que Deus estabeleceu. O caos externo, ele é estabelecido como fruto da rebeldia de um povo impenitente. Falta de arrependimento, obstinação, é exatamente isso, a resposta que nós obtemos para a ausência de paz nas nossas vidas. Será que olhamos para dentro de nós mesmos antes de olhar para os outros?
Antes da gente culpar, fala assim, olha, o outro é o culpado por eu estar nesse estado. No estado de nervos, o outro é culpado. Será que a gente olha primeiro, antes, para a nossa própria vida? Para percebermos que Deus está nos dando uma oportunidade da gente rever coisas na nossa própria vida. A disciplina corretiva, aplicada então por Deus, ela vai permitir que esse povo, chamados midianitas, pudesse então tirar de Israel completamente tudo, empobrecê-los dos seus recursos materiais. Isso está lá no capítulo 6, verso 6 de Juízes. E a pergunta é, qual tem sido a nossa reação diante da opressão? Construímos então um abrigo para nós mesmos com os nossos próprios recursos? Ou será que a gente se refugia exatamente em Deus? Vem um outro povo, oprime, e o que a gente faz? Se protege. Quais são os recursos que eu tenho? Esse, para me proteger. Não, mas não são esses os recursos. Não é essa forma de se proteger. Não é isso que Deus quer que vocês façam. Deus quer que vocês se voltem para Ele, para os recursos que Deus tem, a começar olhando para dentro de si, se arrependendo dos seus pecados, se voltando completamente em obediência e submissão. E esse é exatamente o erro do povo: tentar sobreviver ao ataque de forma acuada, escondida, e isso não protege exatamente o povo da opressão do povo inimigo. Capítulo 6, versos de 2 a 5, de Juízes, capítulo 6, versos de 2 a 5. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os povos da região a leste deles invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. A mão do Senhor pesando sobre um povo cego e surdo. Um povo que não quer se voltar para Deus, e Deus esperava e ainda espera que o seu povo se arrependa para que venha desfrutar da verdadeira paz. Mais uma observação que eu queria fazer diante do texto é que justamente essa mesma opressão que gera o sofrimento, ela também visa conduzir o povo ao clamor de Deus, ou ao clamor a Deus, e ao enfrentamento dos seus desafios. O povo clama a Deus, mas enquanto clama a Deus, Deus dá recursos para o seu povo, para que ele possa vencer os desafios que há diante dele. Então, no versículo de número 6, diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Será que a gente espera perder absolutamente tudo o que temos para que a gente possa clamar a Deus em arrependimento e submissão? Por que precisa chegar ao extremo? Por que não clamamos hoje? Hoje é o dia, esse é o tempo, esse é o momento de clamarmos ao Senhor. E o principal agente para que o povo clame a Deus não é essa consciência do seu erro, é porque as suas despensas estão ficando vazias. Não é porque eles chegaram diante de Deus e falaram: Senhor, olha,
eu consultei o meu coração e vi que ele está completamente distante do Senhor. Pai, me perdoa, Senhor, me perdoa, me purifica. Não. Eles começam a olhar as suas despensas, os seus armários. Eles começam a olhar para os campos, para toda a sua plantação, para os bois, os jumentos, todos os animais que tinham, e eles não estão vendo absolutamente nada das suas propriedades, das suas posses. Então é isso que faz com que eles clamem a Deus, ausência de recursos. Não é uma consciência do pecado, mas é porque a situação está ficando difícil. Perde o emprego, se lembra de Deus. Enfrenta uma situação difícil na vida sentimental, clama a Deus. Algo acontece na família, se lembra de Deus. Ah, Senhor, me perdoa. Ah, Senhor, providencia para mim essa necessidade. Tem um boleto para pagar. Tem uma necessidade para suprir aqui, Senhor. Aí Deus fala, quando é que você vai, antes de qualquer coisa, reconhecer o seu pecado e se voltar arrependido, em total submissão à minha soberania, ao meu governo? Deus envia um profeta para repreender o erro. Deus envia um anjo para responder ao clamor do seu povo. Versículo de número 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Olha para o passado e vê um Deus presente que supriu as necessidades do seu povo até que eles chegassem à terra prometida. O povo ainda está em conquista, não conquistaram totalmente, ainda estão em um processo, mas já estavam lá. A batalha não havia cessado, eles precisariam continuar fiéis a Deus, para que o Senhor os capacitasse para que eles pudessem se tornar vitoriosos sobre os seus inimigos. Mas o povo vai se perdendo, o povo vai se distanciando de Deus. Portanto, no alto da sua graça e da sua misericórdia, mesmo assim, Deus atende o seu povo que sofre. Verso 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiasrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então a graça e a misericórdia de Deus são ministradas sobre o povo acuado, com medo, não sabendo exatamente o que fazer. Esse local onde ele está malhando o trigo não era para malhar o trigo, mas eles estão ali de alguma forma se escondendo. O pouco que tem, do alimento que tem, eles tentam guardar isso, mas não adianta. O povo precisa se voltar para Deus. Não há onde se esconder se o nosso esconderijo não for o Senhor. Não há outro lugar para desfrutarmos da verdadeira paz se Deus não for o nosso abrigo e o nosso refúgio. Lembre-se disso. Não há o que você providenciar. Eu acho que aqui é o local certo. Eu acho que isso aqui é a atitude correta a fazer, isso vai me trazer paz e segurança. Se Deus não estiver presente, não há o que fazer. E Deus aqui, vemos que Ele precisa também tratar aqueles que Ele escolhe, para usar essas pessoas de uma forma poderosa, como referenciais para um povo oprimido. Quando sofremos, também dentro desse ambiente, precisamos saber que Deus deseja nos usar, tratar a gente, agir em nós, para agir através de nós. Há medos,
as situações a serem tratadas nas nossas vidas, para que o Senhor use a nossa vida. E aí é onde a gente aprende que Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Verso 13 a 16, Gideão diz o seguinte: Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Quando Deus deseja escolher alguém e capacitar essa pessoa, pode ter certeza que essa pessoa fará grandes coisas. Ele será instrumento para o estabelecimento da paz, onde quer que ele se encontre. Senhor, eu não sou ninguém. Eu sou incapaz. Senhor, eu falo arrastado. Senhor, eu não sei como falar. Eu gaguejo demais. Eu tenho medo de pegar no microfone. Senhor, eu tenho esse defeito. Eu não sou uma pessoa mais adequada para poder ser usado. Não, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Quando Deus escolhe alguém, Ele capacita para o cumprimento dos seus propósitos. Será que você crê nisso? Você sabe que Deus escolheu você? Você tem essa convicção, essa certeza? Quais são as desculpas que você dá para não se colocar completamente nas mãos do Senhor, como um agente que será usado para o estabelecimento da paz, onde quer que haja necessidades? Nós vemos o anjo do Senhor expondo, portanto, claro, as fragilidades, as limitações e também o valor de Gideão. O anjo chama ele de poderoso guerreiro, mas ele está acuado, escondido. Mas o Senhor sabe, conhece aquele a quem ele chama. É claro que, e a gente sabe disso, que Deus, o poder de Deus é aperfeiçoado aonde? O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa fraqueza. Deus não escolhe os fortes, não escolhe os sábios deste mundo, mas escolhe aqueles que, para o mundo, aqueles que nada são, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Porque é onde o poder de Deus é manifesto. Então a glória, ela é exclusiva do Senhor. A paz vem por aqueles que o Senhor escolhe. Deus sempre escolhe aqueles que são improváveis para realizar a sua obra, para que o nome dele seja glorificado. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus escolhe a mim e a você para cumprir os seus planos. Esse é o ambiente onde Deus age, é o ambiente onde Deus, o Deus da paz, se manifesta. Encerrando a nossa mensagem, versos 23 e 24. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abi-esritas. Qual é o ambiente onde Deus age?
no ambiente onde o caos está estabelecido, e Ele vem para transformar completamente esse ambiente, usando a instrumentalidade daqueles a quem Ele escolheu. Você é um escolhido do Senhor. Você compreende, tem isso certo, definido na sua mente, no seu coração, que você é alguém que Deus escolheu para ser dele, para pertencer a Ele, para ser usado por Ele, para ser um instrumento, um agente de paz num ambiente de guerras. Você é promotor da paz ou coloca gasolina no fogo? Você é pacificador ou é alguém que complica ainda mais uma situação já difícil? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor e clamarmos para que Ele possa então acalmar o nosso coração. Se o nosso coração é um coração que está em guerra, em conflito, porque não nos submetemos a Deus, não estamos dando ouvidos ao que Deus tem para nos falar, que o Senhor possa estabelecer a paz nessa noite. Se não há paz na sua casa, que através da sua vida a paz seja estabelecida, que essa mensagem faça diferença na sua vida e aonde o Senhor te colocou. Não ache que você é um Zé Ninguém. Saiba que você é importante para Deus, mesmo com as suas limitações. Você é alguém que Deus escolheu para ser este agente, promotor da paz. Deus Santo, nós oramos em gratidão ao Senhor, porque esta palavra, Deus, ela vem para nos lembrar quem Tu és. Tu és o Deus da paz. E que a paz, ó Deus, nesta noite, ela seja estabelecida nos corações. Que não fechemos os nossos olhos, que não cerremos os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem e está dizendo a cada um de nós. Mas possamos, ó Pai, abrir o nosso coração, para que assim o Senhor nos transforme, primeiramente, fazendo com que a paz reine soberana em nós, para que depois ela seja estabelecida também através das nossas vidas, pela graça do Senhor sendo derramada sobre nós. Que a paz do Senhor ela reine na nossa igreja. Que as relações, ó Deus, sejam mudadas, transformadas, onde pessoas estão brigadas, não se falam, não se amam, não se respeitam. Que a paz do Senhor reine aqui dentro, não porque somos merecedores, mas porque somos dependentes do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor já tem agido. Porque a paz do Senhor já tem sido perceptível na nossa própria vida. E o nosso coração tem desfrutado disso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.